Sing me a song of the last that is gone. Say could the last be I. Minha gente, acabou. Acabei de assistir aí o último episódio de Outlander. E não podia deixar de vir aqui gravar um vídeo pra vocês, pra poder a gente comentar pelo menos desse final de temporada, porque não consegui vir gravar pra vocês episódio a episódio, porque, como vocês podem ver, olha só, eu estive um pouquinho ocupada nos últimos 9 meses. E eu descobri a gestação bem ali quando tava na metade de Blood of My Blood. E aí, início de gestação, né? Amigas mães aí vão me entender. E aí, quando começou essa temporada agora de Outlander, eu tava triste, eu confesso pra vocês. Eu estava triste com o final, tinha expectativas altas, sabia que eu podia ser muito frustrada. Como eu fui, assisti o episódio e acabou, né? Acabou, assim, não foi o que eu queria, não foi o que eu esperava ali de final. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que eu tenho pra falar é que todo mundo deve estar muito emotivo, né? Ou muito feliz, muito revoltado. Talvez um pouquinho como eu aí de estar... É difícil explicar, né? É aquela sensação de que, poxa, que bom que acabou, porque tava difícil de ver o último e tal. Mas que, nossa, não é possível que acabou. Tantos anos a gente acompanhando essa série. Mas eu tenho um sentimento de liberdade, sabe? De encerramento, de ciclo. Que bom que acabou ali os episódios, porque eu não estava muito satisfeita de como estava tudo acontecendo nas telinhas. Vamos aguardar aí o livro 10, né, da autora. E para começar a falar desse episódio, eu quero falar justamente das escolhas certas. Não quero só sair falando mal. Esse aqui não é o objetivo do vídeo. O objetivo é a gente poder aproveitar esse sentimento de despedida, né? Essa despedida da série. E a primeira coisa que eu queria falar de acerto é que não sei se vocês separaram, mas eles colocaram a abertura da primeira temporada. Sing me a song of a lass that is gone. E a abertura da primeira temporada, gente, pra mim é a melhor. Essa música da abertura, à medida que foi passando as temporadas, né, que foi mudando de localidade, foi pra França, foi pros Estados Unidos, e aí vai evoluindo na trama, eles alteraram a melodia da música. Eu não sei se vocês perceberam isso. E eu confesso que eu nunca fiquei muito satisfeita com a melodia da música, que se usa ali a partir, se eu não me engano, da 4ª temporada, que tá ali já nos Estados Unidos. Eu gosto da vibe da Escócia, eu gosto justamente daquela ali primeira, segunda e terceira temporada, que tem essa pegada muito mais Escócia. A terceira nem tanto, mas a primeira e a segunda, assim, elas têm meu coração, justamente porque é o coração da Escócia. Nada contra os Estados Unidos, assim, em particular, mas eu prefiro muito mais tudo que se passa por ali. Então, a escolha da abertura e de trazer cenas das primeiras temporadas deixou tudo muito emotivo. E foi o que eu acho que deixou meu coração quentinho de assistir esse último episódio. Porque é o que faz, pra mim, Outlander ser Outlander. Simples assim. Simples assim. Não tem nem discussão. Talvez tenha. Se você discorda de mim, coloque aí nos comentários. Vamos conversar um pouquinho. E a primeira parte do episódio, os primeiros 30 minutos aí desse episódio final da série, eu acho que foi muito calmo, muito tranquilo, e eu não digo isso como algo negativo, algo positivo, porque os episódios passados foram muito apressados, muito apressados. Eu senti, assim, uma correria danada, tentando cobrir partes do livro, e ao mesmo tempo sem conseguirem cobrir as partes do livro devidamente. Ficou muita coisa de fora. Muita perspectiva, muita fala, personagem, os próprios atores. Nossa, agora a gente fala das partes ruins. Mas, como ficou muito corrido esses últimos episódios, a primeira metade desse episódio eu achei que foi ótima, porque começou ali, né, justamente com o Jaime, junto com todo a sua milícia, o pessoal da Fraser Ridge, e... ok, aquela vibe de guerra, né? Ok. E depois da abertura, a Claire e o Jaime ali na cama, curtindo preguiça. Ah, eu adoro curtir preguiça na cama. E ver os dois curtindo preguiça ali na cama e conversando. Tudo que eles conversaram, eu gostei muito. Mas muito mesmo. Porque foi calmo, foi tranquilo. Eles conseguiram falar de coisas importantes. A gente conseguiu ver a essência da Claire e do Jaime
ali naquelas cenas. E aí depois ele ali com a família, vê um pouquinho da Brianna e do Roger, vê a Brianna com o pai dela. Tudo isso eu acho que faz muita diferença pra gente como fã, de ver aquilo ali com calma e conseguir, assim, aproveitar esses personagens. A gente vê o Jaime escrevendo o testamento dele, porque ele tá, assim, com toda certeza absoluta de que ele vai morrer ali nessa batalha, e o testamento dele também tem lá nos livros, então foi bem emotivo de conseguir assistir isso e ver ali, porque foi uma representação do livro que eu gostei bastante, que eu achei que ficou fiel, que... Ai, é só elogios pra essa parte, só elogios, só elogios. Só uma breve pausa na nossa programação normal de Outlander aqui desse vídeo para falar que eu tô concorrendo a um prêmio, gente! Eu sou professora na área de computação e eu tenho um outro canal aqui no YouTube que eu posto videoaula. Inclusive, algumas de vocês já me acharam lá no meu perfil de professora e a gente troca uma ideia por lá, porque eu não tenho um perfil aqui do Entre Páginas e Cenas. E eu gostaria muito de poder contar com você para poder trazer esse prêmio para casa do YouTube de Educação Digital. É muito simples, é 2 segundos, você vai lá, clica na minha fotinha, votou em mim, eu vou ficar muito contente. O link tá na descrição e também nos comentários. Beijo, obrigada. Mas aí vem a parte da guerra, né? Eu não sei se é porque eu sou tão apaixonada por todo o contexto ali da Escócia e da gente, como foram as representações das lutas e das guerras que teve ali nas primeiras temporadas em relação à Escócia, que eu não gostei muito de como ficou ali. Primeiro porque tem a própria narração do Frank ali, falando que eram 900 soldados do lado ali dos rebeldes, né, do Jaime e tudo mais, contra 1000 do exército britânico, mas a gente vê poucos atores, dava o que, uns 70, 100 no máximo, estourando. E quando foi a batalha de Culloden lá nas primeiras temporadas, a gente vê um número expressivo de atores, então eu achei que ficou um pouquinho mal representado pra gente conseguir sentir de fato o que foi aquela batalha ali. E fora isso, tá bem parecido mesmo com o que foi no livro ali e tal, todo como que a batalha foi se desenvolvendo, a Claire indo lá querer ver o Jaime e tudo mais, largar o acampamento, mas só que assim, ler eu acho que foi diferente de assistir. Enquanto eu assisti a Claire largando a base médica dela pra ir lá, eu senti assim, talvez um pouquinho forçado, eu não gostei de ver. Ler foi ok, ver não nem tanto. E a gente passa o episódio inteirinho naquela expectativa de que, nossa, o Jaime morre ou não morre, morre ou não morre, morre ou não morre. E de repente a gente tem a sensação de que ele tá a salvo. Até que ele não está mais a salvo, até que ele leva um tiro no peito. E a Claire, ao mesmo tempo, ela ouve o tiro e ela sente aquilo e ela vai correndo atrás do esposo dela. E quando ela chega lá, ela desaba e todo mundo tá ali meio revoltado, mas é algo que a gente vê. Você chorou, minha amiga? Me conta aqui nos comentários, porque eu tava na expectativa de que ela fosse trazer ele de volta. Estava, e ela ficou ali 2 dias em cima dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que o cabelo dela ficou mais branco enquanto ela estava ali. E tinha toda essa promessa na série. Tinha essa promessa de que a Claire teria poderes. Ela foi mostrado no início dessa temporada justamente esses poderes dela trazendo de volta aquele bebezinho. E não foi mostrada ela usando esses poderes para trazer o Jaime de volta. E quem lê os livros esperava que isso acontecesse, que ela o trouxesse de volta. Então, isso não aconteceu e de repente vem as letrinhas subindo na tela e acabou o episódio. Simples assim, acabou o episódio, os dois ali. E aí você se pergunta, né? E aí, a Claire morreu? Não morreu? Não sei. Fica aberta a interpretação e eu não me sinto muito confortável com finais abertos como esse, porque é aberto, gente. Qualquer um pode pensar qualquer coisa. Eu quero justamente que me contem a história. Eu não quero ficar imaginando o que aconteceu, o que é melhor pra mim. Eu quero que me contem a história. Eu quero que a Diana Gabaldon me conte essa história. Eu quero ler essa história. Eu quero entender a visão dela. E nesse momento acaba a série e a gente tem uma cena pós-crédito. E antes da gente falar da cena pós-crédito, uma das coisas que o Jaime fala é que, se eu morrer, eu quero que vocês todos voltem. E tem toda a trama ali envolvida ainda de que o último filho da Brianna, o Dave, pode ser que ele não seja um viajante do tempo. Fica essa dúvida, né? Não tá certeza ainda isso. E com isso de pode ser que ele não seja um viajante do tempo, traz essa dúvida de será que a Claire e a Brianna realmente voltariam pro presente, largando o filho da Brianna pra trás? Acho que não sei. E com isso tudo, ali na cena pós-crédito, a gente vê a Diana Gabaldon numa sessão de autógrafo do livro dela.
E a gente vê o caderninho ali do lado, que é justamente o caderno que a Claire estava escrevendo. E em um dos episódios passados, não lembro se foi o 9 ou o 8, a gente vê a Claire justamente escrevendo no papel de escritora ali, querendo escrever o livro, querendo escrever a história dela com justamente a primeira página que a gente tem do livro Outlander, do livro 1. Então, assim, dá pra gente tentar interpretar que a Claire voltou pro presente, ela não morreu ali, e ela se tornou a Diana Gabaldon, e ela tá escrevendo a história dela agora como autora, como a Diana Gabaldon, mudou de nome, né? Ou, sei lá, a Claire é um nome fictício, afinal de contas, não sei. E aí, ou então, aí não, né? Ou então, a Diana Gabaldon, como uma pessoa do presente, encontrou aquele livrinho lá que tem as memórias da Claire e usa aquilo como inspiração para poder escrever os livros, toda essa série que a gente ama. Na minha visão, tem essas duas possibilidades. Se você vê uma terceira possibilidade, uma terceira, quarta, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E aí acabou, gente. E acabou e eu terminei de assistir. E o sentimento que eu tenho é de... Não é bem uma missão cumprida, porque eu fico feliz que tenha acabado, porque eu fiquei muito triste durante a temporada, justamente por essas questões que a gente conversou. Faltou muita coisa. Acho que depois a gente pode fazer um vídeo só falando de tudo aquilo que faltou. Mas pra mim o que mais eu senti falta foi da presença dos atores ali. A gente não vê o Jamie direito, a gente não vê a Mandy, a gente mal vê a Claire. A Claire como Claire ali, como a gente conhece ela e tudo que a gente gosta dela. Todas as curas e tudo mais. Então... é algo delicado, e faltou coisas importantes da história. Toda aquela questão ali do Callahan, que tava perseguindo a Brianna lá no presente. E aí ele volta pro passado, justamente pra tentar mudar a história. E aí acabou isso, aí o Buck matou esqueci o nome dele, gente. Matar o outro cara lá no presente, o que ficou pra trás, que tava querendo viajar também pra ir atrás da Brianna, ou sei lá o quê. E por que eles estavam atrás da Brianna? A gente sabe que pelos livros ali, o que o Frank estudou, o que o Frank analisou, que tem a ver com a linhagem dos Frasers, que seria o novo rei, a linhagem dos Frasers daria ali um pontapé inicial pra voltar um verdadeiro rei escocês no trono. E a Brianna seria a chave pra isso. Então, assim, eu não sei. Me digam vocês aí o que vocês acharam. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. E é isso que eu tenho pra falar no momento. Assim, faltou muita coisa, principalmente toda essa trama da Brianna. Porque pra mim, o que faz Outlander ser Outlander é a parte da Escócia, é a parte de viagem no tempo. E tudo isso é de extrema importância. E tudo isso é o que deixa meu coração quentinho. E é o que faz eu querer ler e querer ver essa história. Obviamente, assim... a gente vai continuar lendo, a gente vai continuar reassistindo, é a minha série de conforto. Sempre que eu tô tristinha, eu vou lá reassistir o primeiro, o segundo e o terceiro episódio da série. Às vezes eu termino a primeira temporada só, ou às vezes eu só vejo um trechinho. E é algo que a gente vai guardar pra sempre nos nossos corações. Apesar dos pesares, apesar de tantas mudanças, apesar deles terem matado o Fergus. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu vou ter que conseguir gravar outros vídeos pra vocês, pra gente conversar sobre essas coisas que faltaram. Vamos conversar com calma, mas o vídeo de hoje é só sobre isso mesmo, sobre essa notícia dessa criança que está aqui na minha barriga, da minha bebezinha, e esse final de temporada, e esse sentimento que é triste e alegre ao mesmo tempo e cheio de saudade. Uma despedida assim que... acabou, né, gente? Acabou. É isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte! Deixa aí seus comentários, vamos conversar um pouquinho. Beijo, obrigada por assistir.